Aí nós bonito, já formou tudo. Só que se eu cortar aqui pra engrossar o pé quando por que cortar aqui, mas não tá grosso desse jeito? Não? Não tá tão grosso assim. Tem uma coisa Agora tá explicando poda sem ver a planta, não dá. Porque cada lugar ele vai reagir de um jeito. Olha só o que o rapaz, o pesquisador falou pra ele fazer, ó. Você tá com os Então ela gastou toda essa energia, brotou, agora ano que vem ele vai ter que podar aqui. No inverno. É pra ter que podar aqui, ó. não tem a certeza de botar. Aí o que podia ter acontecido? Ela até vindo, se ele viu que tava com vigor, ele já cortava aqui e já podia conduzir aqui. Não, então, da minha dá pra fazer. Silvana, essa é a Vitória? A que eu tenho lá. Acho que é, né? Porque tá bem vigorosa. Vitória. É que na verdade o que acontece? Os caras têm um calendário Não. que fala assim, você plantou essa planta, você plantou ali em agosto. Você vai deixar ela crescer para aumentar a bitola do tronco principal. Aí depois deixa ela crescer à vontade. Depois no ano que vem você vai podar para desenvolver os ramos para preencher o Y. Então parece que é uma cartilha. Então, mas daí o que a gente tem que fazer? Você tem que usar o bom senso. Certo. Porque é preferível, porque veja bem, a gente está numa região subtropical do planeta. Então ocorrem eventos, calor, frio, chuva, tudo ao mesmo tempo aqui. O solo, você pôs essa bomba de nitrogênio aqui no solo. Isso aqui está um vigor, muito vigorosa. Então a cartilha manda isso. Mas de repente você está vendo a sua planta com o solo que você tem, com o ambiente que você tem, ela deu um vigor a mais do que esse pesquisador está acostumado lá no Rio Grande do Sul. Então se ela veio e se você vê que ela está indo, você vai ter que ter um bom senso. É um bom senso. Tem que ter um bom senso. É que cada lugar é uma situação. Cada lugar é uma situação. Cada lugar é uma situação. Às vezes nele lá não tá desse jeito aqui. Não veio com esse vigor. Porque mas aqui... ele pôs isso aqui tá produzindo nitrogênio aqui, ó. Tá pegando nitrogênio e fornecendo para a planta aqui, ó. Então cada caso é um caso. Eu gosto de falar em agricultura, 87% das vezes não dá para você seguir cartilha. Não. Você segue a cartilha, mas vocês estão fazendo um curso aqui e eu vou dar informações para vocês também. Só que vocês têm que pegar a informação que eu vou dar com o seu bom senso. Tem que ter o conhecimento junto com o bom senso. Você não pode ficar bitolado. Porque, e outra, eu arrisco mais ainda. E outra, quantidade de chuva que choveu esse ano. Choveu bastante. Vem nitrogênio de atmosfera também. Foi diferente de outros anos. Quantos anos que não sobe desse jeito? Então, um ano é diferente de outro. Uma propriedade é diferente da outra. Então, a gente tem que ter conhecimento e bom senso. É que às vezes o pesquisador ele leva ali a cartilha como se fosse uma receita de bolo. A cartilha é uma noção que você vai ter, é um norte. É um norte, tem um norte lá. Agora, para você chegar naquilo ali, você tem que ter conhecimento e bom senso, né? Isso daqui, o que foi? Foi um desperdício. A força que foi, porque a planta tem uma coisa chamada dominância apical. Que ela tem bastante. Tem hormônio lá, ela tem muito dominância apical. Ela puxa tudo para lá, ó, em detrimento daqui. Então a gente controla essa dominância apical com a poda. E com o vigor. Juntou dominância apical mais vigor, deu isso. Aquilo ali tudo é inútil. Quanta energia que você vai jogar fora? Nada, olha o tanto de muda que eu vou poder levar aqui na poda. Tem bastante muda. Já tô de olho nisso já. Ó. O muda. erro dele É é verdade. No caso, como é uma planta que tem a tendência à dominância apical, quando podar tem que puxar a ponta para baixo, né? Também. Para ela Deitar. favorecer a brotação atrás. Então você tem que sempre quebrar a dominância apical, dominar a planta com a poda. Porque senão acontece isso aí, é um desperdício, né? Agora a gente vai tentar acordar essas gemas, porque às vezes ela pode entrar ela entra em dormência. Por conta da dominância apical lá. Apical. Aí você vai ter que acordar elas. E ela não fica mais, já não é mais gema viável, né? Não é uma gema mais viável, ela pode... Talvez eu tenha que aumentar. Não, vamos cortar aqui e tacar um alho aqui, né, no inverno. Alho? Esfregar o dente de alho ali? Na lua, cheia.
em Capricórnio Nossa. até as 17h37. Anota tudo Isso isso aí. Você já usou babosa? Mas Babosa não. em questão Aí o colega da biodinâmica aí Em questão falou de da babosa. poda, o pessoal aqui vai confirmar. A lua tem um pouco de interferência, né? Geralmente o pessoal, poda na minguante, menos circulação de seiva, a uva não chora tanto. Né, que o pessoal conhece que o choro da uva, né? Nova, né? Você poda a uva, chora. Tem gente que poda na lua nova. É, mais sério. viu? A 9 é mais Bem, cedo. a nossa, água tá nas né, raízes. aqui na nossa região, o pessoal quase não tá mais levando em conta Não porque tá não levando. tá, É mão de obra. não tá, Não, mas mudou a a nossa climatologia aqui mudou muito. Né, não Mas, responde. mas a lua manda, tem a lua cheia, A lua a cheia. seiva tá. dá uma A água tá Qual na constelação a lua Tá, está? ela chora bastante. É, mas E antigamente, eu não sei o pessoal aqui, se podava muito a uva em junho e julho. Hoje lá a gente estende a poda para agosto e setembro. Se bobear, então. a gente leva até outubro. A hora que a uva começar a querer pedir poda, Você a sabe gente que eu poda tive um ela. problema com uma quadra de uva nova, que foi a última que nós podou em setembro, é o que veio melhor, o que podou antes. Então Podou antes não teve vigor. até Mas tem uma uva nova esse ano que encheu, Ela que eu não vou teve deixar Você vigor. viu podar o que ele mais falou? tarde. A hora que a planta pede. É a hora que a planta pede. Não dá pra seguir calendário. Não. Mas o que você tá Então. comentando, que o pessoal tá fazendo muito aqui e em outros lugares, é por causa do mercado, que ele quer ter a uva. Ah, Não, sim, não, mas isso, o Mas que eu você entendo que a fala é o planta pessoal que tal. poda em junho. É. Só que aí Mas- você, aqui na nossa região, Mas eu quero falar, tá não é, oscilando muito você o já nosso, percebe o que nosso não é. clima. Então você tem geada tardia, tem gente que tem geada, pega geada aí em agosto, setembro. Não, tem que Tem ver isso esses também. problemas também. Lugar de geada tardia, a gente vai podando cada vez mais tarde. É. Se você podar antes num lugar que tem geada, aí ela brota e vem a geada e mata. então. Né? Então, aqui eu tenho uma quadra de uva que vai podar esse ano, que é uva nova. Uma que eu podei o ano passado, eu tive que veio, mas tive que podar em setembro. O que então tá no mundo, tá mudando. Então, mas na verdade, gente, a uva, É isso que a gente vai falar. de acordo com o manejo que a gente faz, você pode podar em várias épocas do ano, Sim. né? Cara, ano passado foi um ano horrível para você fazer a poda verde. É. Janeiro, muita chuva, quente, 30 graus, 34 graus. Agora esse ano aqui, eu não arrisquei fazer a poda verde, mas se eu tivesse feito eu tinha me dado bem. Tava bom. Porque os cordões, né, as varas que eu podei em cima, que eu fiz a poda em cima, brotou com um cacho bonito, não teve problema com mildio, né, que é a mufa que a gente fala aqui. Se eu tivesse podado, tinha me dado bem, mas não ia arriscar de novo, né, que ano passado eu Vocês perdi a sabem produção. quem, Então, você hoje, sabe quem gente, dá bem tem- com isso aí, com esses negócios aí? O Padreco. O Padreco colhe uma uva que é fora Padreco, de né? série. É o Padreco Fora da- fora é da- aqui, e é aqui pertinho. O cara Mas colhe, hoje a mas gente é um- tem uma previsão, tá cada vez melhorando mais, né? Uma previsão do INPE para o trimestre. Isso. Então você tem uma noção boa Boa do pra- que vai acontecer no próximo trimestre. Aí você toma uma decisão. É porque ó, eu comparo bem essa questão climática. Ano passado foi janeiro até começo de fevereiro, chuva, calor, chuva, calor. Agora já mudou pro meio de fevereiro para começo de março. Só que já tem uma mudou um mês coisa, a gente. estação. Só que tem uma coisa, vamos lá. Já que a gente está falando de manejo orgânico. Um dos modos de você equilibrar a doença, controlar a doença, é cortar o ciclo, tirar a comida dela. Então, se você ficar podando a uva, se você quiser, você fica colhendo uva o ano inteiro. Mas isso vai ser ótimo para as pragas e doenças, porque elas vão ter comida o ano inteiro. Então, uma das estratégias de você controlar a praga e doença é cortar o ciclo. Então, chega no inverno, corta tudo, passa as caudas, Calda sulfocáustica. desinfeta tudo, se for o caso, né? Sim. Se você tiver um manejo orgânico legal, eu não vou usar nem calda bordaleza nem calda sulfocáustica. Mas até eu chegar lá, eu vou fazendo as faxinas. Mas o meu objetivo é não usar nem bordaleza nem sulfocáustica. Por quê? Porque as bordalezas e sulfocáustica, elas são biocida. Biocida Elas vão matar os micro-organismos benéficos do ambiente. também. Só que até eu chegar num equilíbrio, eu vou usá-las, porque elas são ótimas, né? São pouco tóxicas, são eficientes. isso aqui é toxicidade. Hã? Isso aqui é toxicidade bordaleza. De cobre, né? A uva, veja bem, gente, o cobre é um micronutriente. Sabe o que é micronutriente? A planta exige ela em poucas quantidades. Então, se você fica usando bordaleza,
você vai intoxicar a planta facilmente. Algumas cultivares são mais sensíveis do que outras. Então você tem que tomar muito cuidado com a cauda bordaleza, que ela pode causar toxicidez. O primeiro sintoma, a folha fica dura. E depois começa a queimar, principalmente as bordas. E ela vai fazendo assim, ó. Ela faz esse movimento aqui, ó. Então, veja bem, eu vou falar, o cobre é um micronutriente. A planta exige em pequenas quantidades. Então, vocês não queiram resolver todos os seus problemas com cauda bordaleza. Aliás, quem faz manejo orgânico tende a querer trocar uma coisa por outra. Ah, eu não posso usar ditane, então eu vou usar bordaleza. Não é isso. O manejo orgânico não é isso. O manejo orgânico é aumentar os micro-organismos e macro-organismos benéficos no local. E não trocar um insumo por outro. Sim. Ah, eu não posso usar Cursate. Ah, então eu vou usar o Serenade. Que esses produtos aí comprados são caríssimos. Então tem muito, mas muito mesmo agricultor orgânico que pensa que é trocar uma coisa por outra. Não é. E a produção de fungos benéficos? Então nós vamos fazer. Eu tenho algumas coisas aqui, a gente tem alguns fragmentos de mata. Sim, nós vamos lá coletar. Uma captura. Vou coletar. E, inclusive, por exemplo, se você tem um biofertilizante bom no mercado, por exemplo, Serenade. Serenade, ele é da Bayer, hein? É. Então você veja bem, essas empresas, e outra, é bom. Tá resolvendo muito problema aí. Mas ele é caro, tá R$90 o litro. E você usa meio litro para 100 litros. Então, o que a gente pode fazer? Criar ele. Porque ele é a base de Bacillus subtilis. O Bacillus subtilis tá no rumen da vaca. Por isso que esterco é bom, porque tem Bacillus subtilis, inclusive. Então você pega o Serenade e cria ele. Aumenta ele. Dá para fazer em tonel com Não, a gente vai ver. Você pode usar açúcar, farelo de arroz, pode usar leite de caixinha. Também? Você consegue cultivar ele como se fosse no rumen, né? Como se fosse. Não, você aumenta ele, você dá comida. Você dá comida pro Bacillus subtilis e aumenta ele. Porque ele é caro. O que eu fazia era fazer um pé de cuba, né? Modo de dizer, né? Garapa e leite. Então, mas tem que ser o leite de caixinha, porque o leite pode ter outros micro-organismos. Eu tava aumentando ele com farelo de arroz e açúcar. Aumenta muito. Mas tem uma possibilidade de ter algum micro-organismo no farelo de arroz. Aí tem um colega que está fazendo leite de caixinha. Mas, de qualquer forma, a quantidade de Bacillus subtilis é maior. Ele vai matar alguma coisa que tiver ali. O metabolismo dele, ele consome o açúcar e transforma em... Ele vai multiplicando ali. Ele transforma em gás carbônico. Gás carbônico. Contanto que, dependendo do jeito que você faz, você tem que abrir de vez em quando para sair o gás carbônico, senão explode o negócio. Senão explode o tanque. Porque se você for comparar em relação, vamos supor, a uma levedura, ela consome o açúcar e transforma em álcool etílico, né? No caso do Bacillus, não, ele transforma em gás carbônico. Só transforma em gás carbônico. Isso é para alimentação dele, não transforma em nenhum outro subproduto. Não, acho que não. Não ficou nenhum cheiro, fica com cheiro de garapa, um cheiro adocicado. E você estava comentando em relação da cauda bordaleza, aqui em Jundiaí a gente tem problema dos solos serem sobrecarregados com cobre. Sim. Os solos nossos aí são o que acontece? Com intoxica cobre. a planta é intoxicada. Aí, tem limite de 6 por exemplo, se você ficasse intoxicado, você não ia baixar a sua imunidade? Sim. Porque É que você cai na cerveja, pinga. Não vai baixar a sua imunidade? Lá mata tudo, os arcos mata tudo, a gente. Toma álcool todo dia. Entendeu? Aí a planta começa a ser mais atacada por pragas, por doenças. Porque além de estar intoxicada, a imunidade dela baixa. Porque antigamente o pessoal passava cauda bordaleza, choveu cauda bordaleza, passava 2, 3 vezes por semana. Então, mas o que aconteceu? Hoje os solos estão intoxicados. Hoje você tem problema. Não, antigamente eu plantava e crescia, mas os seus avós intoxicaram. Mudou muito. Hoje você pode ver, você pega aí... Não é? Você pega defensivos
Que já estão na quinta, 10ª geração. Foi colocado há já foram melhorados. 60 anos atrás. É. Não é E isso? principalmente esse adubo NPK aí, O NPK. que foi colocado em grande quantidade. Aqui, no meu livro aí, ó, Solo ácido, né? Chico? fez a análise aqui em Jarinu, porque é 12,612, é 12,612, que não é 4, é 12,612 para cobertura. Tem solo lá que tá com mais de 1000 ppm de fósforo, dá pra você pegar o solo e usar de adubo. Dá. É? Sério, sem exagero. Tem uma análise que fizeram com vários produtores. Não, eu vou mostrar ali pra vocês. Então, como que a planta vai ficar sadia? Se ela tá intoxicada? Acontece que nem o nitrogênio. O nitrogênio é bom? Ele é bom. E Só que em excesso, a planta tem muito vigor e abre a porta para a entrada de doenças, principalmente o milho. Se você fosse um besouro, olha, se você fosse um besouro, se essa folhinha mole, você ia querer colher uma folhinha mole ou uma folhinha dura? É mole, né? É, ué. E esse nitrogênio fornecido pela leguminosa, ele tem em excesso... Por isso que quando você vai fazer adubo verde, você não pode plantar só a leguminosa. Você tinha que ter plantado uma gramínea junto. Porque o que a leguminosa produz de nitrogênio em excesso, a gramínea equilibra. Você nunca pode plantar só uma leguminosa. Que outra gramínea você recomenda? Você podia plantar aí aveia preta. Agora não, aveia preta só no inverno. Aveia preta podia plantar um milheto aqui. A aveia preta estava junto aqui. Aí você aveia preta começa a plantar agora no inverno, né? Não, aveia preta eu plantei antes dessa. Então, mas no inverno. No inverno, isso. Então, as de verão agora, daí seria o milheto, seria o sorgo, o próprio milho, entendeu? Você não pode plantar só, porque senão dá muito excesso de nitrogênio. Fazer o rodízio de... Entendeu? É bom, mas não, em excesso não. Fazer o rodízio, né? O rodízio de cultura, né? Tipo, que tá salvando às vezes até essas gramíneas natural que tá aqui, ó. Qual que é essa leguminosa que tá aqui? É labilado. Qual que é o nome? Labilado. Labilado? As pessoas, tem gente que conhece como mucuna. Tem a mucuna preta, que ela tem problema de germinação, que ela tem dormência, você precisa quebrar a dormência. E a mucuna preta, ela sobe. Aí, pensou que inferno que seria aqui? Teria que plantar a mucuna cinza, se fosse. Que daí ela não sobe. E aqui é tudo labilab? Tudo labilado. Na verdade, eu até tinha pensado de fazer essa planta... Não faz um mix, às vezes, uma bomba? Isso. Sim, é plantar pelo menos junto. É um blend, né? É Porque tem um controle, sim. O girassol não é legal plantar junto, porque o girassol dá mildio também. É? Se você plantar abóbora, depois não vai. Não é? Não é? Por causa do mildio. É? Então, A gente tava pensando em plantar girassol não, aqui. Não, girassol com a uva não dá certo. Não dá certo. Por conta de você atrair aqui o que era legal você plantar outro lugar. Era o feijão de porco também, por causa do tiririca, né? Mas acontece que o feijão de porco também é leguminosa. Sim. O feijão de porco, ele dá uma reduzida na tiririca? Dá, feijão de porco e no inverno aveia. Engraçado que a gente plantou aveia aqui e deu uma sumida na tiririca. Sim, porque a aveia ela tem efeitos alelopáticos. A aveia e o feijão de porco. Daí o feijão de porco no verão e a aveia no inverno. A gente tinha uma várzea lá, nossa senhora, é muito tiririca. Plantamos morango, a tiririca furava o plástico do morango. Aí começamos a plantar aveia, só aveia, nem plantamos feijão de porco. E nossa. Cuidado que você tá na formigueira. De boa. Pode. Tem bastante formigueira aqui, essa formiga é boa. A tiririca ela é indicativo de solo ácido também, né? Aqui não tá ácido, né? Aqui tá um pH quase neutro. pH quase neutro. Os solos da nossa região são muito ácidos também. Acho que 6,2. Vocês fizeram fizeram calagem aqui? Eu fiz calagem e fosfatagem. Ô Silvana, e o uso do gesso agrícola? Pobre de fósforo. Então, você tem que analisar o solo e ver se precisa, né? Sim. Se tem alumínio lá embaixo. Inclusive na uva, a gente costuma fazer, porque a uva tem uns porta-enxerto muito vigoroso, né? Então, na uva, o legal, dependendo da região, fazer uma análise de 0 a 20, de 20 a 40 e uma de 40 a 60. Aí, dependendo, se tiver alumínio de 40, às vezes é interessante usar um gesso. Mas não era bom fazer só no perfil, só nos 20 primeiros centímetros? Não. Não. Pomar você faz em profundidade. Ah, sim. Horta, aí é pra cima. Agora aqui não. Aqui a raiz vai pra baixo. Você tem que saber o que tá acontecendo lá embaixo.
Mas tem variedades de porta-enxerto que eles são mais superficiais, né? São mais 20, 30 centímetros. Então, mas se você tiver um manejo de solo legal, quanto mais fundo for, melhor. Porque daí a planta vai ficar mais resistente à seca. Sim. A planta vai ter mais boca para comer. O que eu quero antes de instalar o pomar é ensinar a raiz a ir para baixo. Quanto mais for para baixo, melhor. É que nem lá no sítio lá. Você lembra em 14 que teve aquela seca? Sim. Foi horrível aquela. Então, mas tinha uns lugares, que estava lá em Itatiba na época, tinha uns lugares que a uva estava de boa. Aí a gente arrancava assim, porque lá tem uma região lá que tem podizólico. O que é podizólico? Tem uma camada de argila e depois uma camada mais arenosa. Então, a raiz que conseguia ir mais para baixo, argila, tinha um depósito de umidade lá para baixo e a uva estava de boa, com aquela seca terrível. É porque lá no sítio então a gente tem que, principalmente no orgânico, jogar a raiz no começo da planta, pro fundo. Jogar a raiz para baixo. Subiu alguma? Subiu? Não se preocupa não, Silvana, vai ficar legal no vídeo. Lá no sítio a gente pegou. Depois você vai editar isso daí. Pegou 4 meses de seca. Ela ela indicou a formiga no orgânico. O solo ainda permanece úmido ainda, porque lá é um pouco de baixada, né? Ali o solo permanece úmido. Por isso úmido. que você tem que saber que tipo de solo que é da sua região. É um solo arenoso? Arenoso. É um podizólico? É um não sei o que lá? Você tem que ter o diagnóstico. Para você traçar a estratégia de acordo com o seu ambiente. Não é você pegar o que o seu vizinho faz fazer. Não é você seguir a cartilha. Não dá. Não dá para seguir cartilha. O essencial é adicionar matéria orgânica no solo também, né? Ou pra poder não, reservar ou a umidade. não, ou não. Lá no meu sítio, quando a gente começou a instalar pomar, matéria orgânica era 8. Eu não podia nem pensar em jogar matéria orgânica. Por quê? Excesso de matéria orgânica segura fósforo. Sabia? A gente tem que trabalhar numa faixa de 5 no máximo. O nosso lá tinha 8. Eu não podia nem pensar. 8%? E como você fazia para controlar só na roçada mesmo? As plantas invasoras? Era no... Então, aí que tá. Eu vou ensinar. Antes da instalação do pomar, você tem que dominar. Tirar o... Quer dizer, dominar o mato, dependendo do tipo de mato que tem. Por exemplo, se for braquiária, tiririca, aí não, você tem que dominar ela. Eu vou ensinar. Agora, se for um mato mole, ele é ótimo. Se for alguma leguminosa, né? Mato mole tem. Geralmente os capins, né, que são mais agressivos, né? Agora, se for leguminosa, é até interessante porque ela... Esse aqui também não. Trapoeraba, né? Isso, ela... Trapoeraba. Ela ajuda no solo. Porque não é porque é mato que ele é ruim, daqui, viu, gente? E esse aqui é bom? O solo também... O pessoal fala guanchumba, né? Esse daqui, quando ele fica maior, ele enraiza e dá trabalho para arrancar. Então, mas esse é da guanchumba, ele é indicador de solo compactado, né? Sim. Mas tem pouco aqui, não tem muito. É como se fosse um guanchumada. Aí você fala, o solo tá compactado. Mas eu vi uma guanchuma, então... Que nem eu não me importo de nascer a braquiária. Porque ela vai consumir o excesso que tem de adubo, que tem de nutriente ali no solo, ela vai consumir e vai ficar bonita. Só que eu roçar ela da matéria orgânica. Então, mas o problema é roçar, né, filho? Com essa chuva, você roça, 15 dias tá nessa altura aqui. O legal é você vai adicionando matéria orgânica. No meu caso lá é interessante, porque roçar fica caro. Eu peguei um solo compactado por questão por isso que de maquinária você agrícola. tem que dominar ela. Ela vai estar ali, você nunca vai acabar. Sim. Mas assim, quanto vai... A uva, se for uma árvore de porte arbóreo, é mais fácil, né? A uva sempre vai ter esse espaço aqui, né? Mas você pode ir inibindo o crescimento dela com os adubos verdes. Ela vai estar ali, mas nunca vai se expressar. No caso grande. Lá, como eu tenho a cobertura, cobertura com tela, né? Para proteção de chuva de pedra, etc. E quando a uva forma mesmo, que fica com as folhas grandes, é bastante sombra embaixo, né? Então. Meia sombra. Então é mais difícil de nascer praga. O único problema que eu tenho é que aquele o capim rasteiro. Sabe o que o pessoal faz? Tem gente que faz assim, Nossa, ó, trabalho. Um ano, porque assim, a uva você tem que fazer muito trabalho.
você trabalhar com uma cobertura aqui, no pomar inteiro, até adubo verde é difícil. Se tivesse toda a área, é difícil você trabalhar aqui. Você tem que fazer desnetamento, desponte, raleio, pulverizar. Então o que o pessoal faz é o seguinte: um ano planta um adubo verde aqui, ou tem gente até que joga cobertura morta. E esse ano aqui fica limpo. Aí o outro ano planta ou cobertura morta lá e deixa esse lado limpo para você poder trabalhar. Sim. E assim você não deixa os matos vir muito forte, Aqui, ó, agora que eu reparei, tem um porta-enxerto brotando aqui pelo jeito. Ele que morreu o enxerto, né? morreu o enxerto, ele que plantou. Sei lá, pela folha pode ser que seja 766. Lá também tem outro? Ele pode enxertar no inverno, né? Ô Silvana, curiosidade, por que tem que ter porta-enxerto? Porque aqui no Brasil tem uma praga. Assim? No mundo não. Tem lugar do mundo que não tem. Aqui no Brasil tem uma praga que é um pulgão que fica sugando a raiz. E daí ele mata a planta e ele é inviável economicamente você controlar com veneno. Mas não tem nenhuma variedade que seja resistente ao pulgão? Então, aí tem essas variedades americanas que são resistentes a esse pulgão, que é a filoxera. E aí não precisaria do porta-enxerto? Não, na verdade, esses porta-enxertos são resistentes ao pulgão. A Niagara, por ser uma variedade americana, tem uma certa resistência, mas os porta-enxertos tem muito mais. Por isso que se usa aqui no Brasil. Por exemplo, lá no Chile não tem. Lá no Chile é só você pegar uma estaca e colocar para enraizar. Não precisa. Lá não tem, mas aqui no Brasil tem. E por exemplo, nos citros, por que põe? Por causa de fungos e condições de solo também. São outras pragas. As partes de comercial, elas são fracas para os solos brasileiros. Aí tem que ter os cavalos. E não tem a tendência também de aumentar, diminuir o tempo para a produção? Sim, claro, porque quando você pega de semente, é uma planta juvenil. Aí quando você pega o garfo, é um pedaço adulto. Aí ele já é capaz de produzir flores, vai produzir antes do tempo. Mas se você pegar isso e enraizar, também já é uma planta mais... O que? Os citros? O que sim, é adulto também, só que daí ela não tem resistência a condições de solo. Por isso tem que usar o cavalo. Silvana, cheguei no momento que eu queria. Fala aí da filoxera aí. Então, a filoxera é isso, é essa praga, esse pulgão que ele fica sugando a planta, mata a planta. Aí o controle é o uso de porta-enxertos resistentes à filoxera. Então assim, depois que pegou... Difícil controle, inviável economicamente. Você pode até controlar com veneno, mas é inviável economicamente. O certo é voltar atrás e mudar o porta-enxerto, seria isso no caso? Usar um porta-enxerto resistente à filoxera. Eu tô com muita gente em várias regiões que tá pedindo socorro. Mas o que eles fazem? Eles pegam e enfiam na terra, né, pra enraiza, então, né? Não peguei ao certo o que é. Tem uma pessoa que falou que tem mais de 50 pés, que atacou, aí que tá... Mas pergunte para as pessoas como que ela fez a muda. Como que é a característica? Eu tenho quase certeza que foi uma muda de estaquia. Aí essas variedades de copa, elas não têm resistência à filoxera. Mas, assim, tem que ter os materiais americanos. Atacou ali, o que seria o sintoma que a pessoa vai perceber? Ela vai ficando fraca, imagina, sugando, ela vai definhando. Porque a comida não vem pra parte aérea. Se ele podar e recuar, também não vai dar na mesma, né? É subterrâneo, ela tá sugando a raiz. Entendeu? Entendi. Tá sugando a raiz, então acaba com a boca da planta. Ela começa com deficiência nutricional e vai indo, vai definhando. Não tem como comer. Não tem como comer. Eu tive um caso lá no sítio que teve bolinhas, umas bolinhas estranhas. É a filoxera. Essas bolinhas, que parecem umas verrugas, é o sintoma aéreo. Só que esse sintoma aéreo não faz muita importância. Só fica feio ali, diminui até um pouco de área fotossintética, mas não mata a planta. O que mata é uma outra fase desse inseto, que é a fase subterrânea.
Não tem nenhum inimigo natural da filoxera? Então, parece que não, né? Ninguém ainda foi atrás disso? Não sei, quer dizer... Pode até ser. Engraçado que ela deu no porta-enxerto, no cavalo 766. Aqui. As bolinhas, isso. É. Então, mas o que eu falei pra você, esse sintoma, que é a verruga, uma verruguinha, isso. parece uma verruga, ela não afeta muito a planta. Mas ele tá falando que não deve ser da filoxera porque tá com um porta-enxerto... Não, ele falou que deu na folha do 766. Isso, deu na folha do 766. Sim, Mas a resistência é na raiz. A raiz tá. deve ter alguma substância que ela não consegue ficar ali. Então ela vai na folha, mas na raiz não vai. Ah, tá, entendi. Mas é que você deixou ela crescer, o porta-enxerto, é isso? Isso, deixei o porta-enxerto crescer para podar no ano seguinte. E deu essas bolinhas aí. Então, mas olha a raiz pra você ver se tem. Porque o que é fatal é quando ele começa a sugar a raiz. Às vezes ela vai na folha, mas na raiz não vai. Se eu tirar a raiz, a característica que vai ser na raiz? Você vê o bicho lá, ué. Vê o bicho lá, os rótulos? É. É um bichinho? É um pulgão. Um pulgão. Pulgão? É. Entendi. Mas vai ter milhares ali. Muitos ali. Muitos. Pulgão nunca vi, mas cochonilha tem bastante. É, a cochonilha é outra. Já vi até tiririca com cochonilha. Então, a pérola da terra, que é uma cochonilha, ela tem muitos hospedeiros. Muitos hospedeiros. A lista de hospedeiro da pérola da terra é muito. Por isso que é muito difícil você controlar. Às vezes você pode até tirar o vinhedo dali, ela fica num mato qualquer. Mas essa cochonilha é diferente do pulgão. É outro inseto. Mas, por exemplo, daí os porta-enxertos, eles são resistentes? Não. Então aí o que você faz para controlar? Mudas boas. Você tem que trazer ela sadia. Sem isso, e tem que aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Aí sim tem inimigo natural. Que daí você vai convivendo com ela. Por quê? Tem os inimigos naturais no solo que vão ali dando um certo equilíbrio. Silvana, não sei como que você conhece o nome desse inseto. A gente chama de maromba aqui. É o besourinho? Isso. Lá também tem bastante problema com ele. Só que eu não gosto de passar inseticida. Então. Para não interferir nas abelhas, na polinização. Tem vários outros métodos, né? Teria alguma alternativa? Você pode usar armadilha luminosa, por exemplo. Ele é atraído pela luz? Pela luz. Porque começou a brotar a uva, ele vai lá e come o brotinho da uva. Principalmente a vitória. Ele adora a vitória, ama de paixão a vitória. Por exemplo, tem a Niagara e tem a vitória. Nossa, vai lá e rasga. Eu tenho a vitória lá no jardim da minha casa. Aí eu tava deixando a luz da casa acesa. 2 lâmpadas acesas. Conscientemente ou sem? Não, pra besourado ir lá. Porque daí eles ficam loucos por causa da luz, fica ali na luz a noite inteira e dá. Aí eu fui viajar, passei 3 dias fora. Olha só, interessante. Aí meu marido economizar, né? Apagar a luz. Apagou a luz. Cheguei lá, tava detonado de... Mas, por exemplo, eles estão indo só na luz, você não tá matando ele. Não, a minha não era uma armadilha luminosa. Porque a armadilha luminosa, você põe a luz e põe uma vasilha com água, com óleo ou detergente para elas caírem ali. Isso. Mas tem que ser óleo com detergente ou com óleo. Porque senão se cair só na água, eles nadam e vão embora. Vai embora. Então você põe alguma coisa ali para atrapalhar a asa deles. Eu fiz a enxertia verde e eu tive um sucesso na brotação da enxertia verde. Aí a besourada veio o maromba foi lá e cortou tudo. Eu não sabia que ele atacava assim, não. Eles gostam mais de algumas variedades do que outras. Então uma das maneiras, ou você usa veneno, ou algum repelente, para o pessoal usa piro lenhoso, porque o piro lenhoso fica aquele cheiro de fumaça. Sim. Tem várias técnicas de você. É que eu não sou muito fã de passar inseticida, por conta que tem outros... Não, é o repelente. Só repelente áspero lenhoso. Você pega o áspero lenhoso e pendura aqui, por exemplo. Ah, tá, entendi. Daí ele fica soltando aquele cheiro de fumaça. Aí os insetos acham que tem um incêndio e não vem. Então tem várias formas de você fazer. Lá em casa a bronca lá é nas formigas. Piro lenhoso. Formiga tem problema que usa Niagara, que usa Isabel e vai direto na moscatel. Eu tenho problema com formiga incrível, também. Eles têm preferências, né? Tem preferência. E pior que é da noite pro dia. Isso aqui pode estar tudo cheio de folha. Tá bonito hoje, amanhã você volta, não tem nada. É uma noite. Rapaz do céu, vai dar um nervoso. E outra, quando for muda, às vezes a mudinha é pequenininha, se ele come a folha, às vezes a muda não tem força pra vir de novo, né? A gente conhece como maromba, você conhece como? É um besouro. O costume do pessoal falar maromba, vai caçar maromba. Já escutou essa expressão? O pessoal
Que antigamente o pessoal saía à noite com lanterna pra caçar maromba. Lanterna? Aí eles vinham na lanterna? E aí fazia Não, passava olhando pra ver se não tava comendo, aí coletava e plantava. Fazia uma catação. Isso. Por causa que a maromba ela faz ninho no oco do bambu. Nas estacas de bambu que põe pra tutorar a videira, ela faz o ninho lá dentro. Tem uma ideia, não é fácil de jogar um veneno ali no bambu? Jogar um detergente ali no bambu? Deixar submerso na água. Pode ser também. Né? A maromba eu vou falar pra você triste. E a formiga, é Carlos, né? Que o Carlos comentou lá também, a formiga é triste, rapaz. Formiga não tem Essa jeito. semana eu acordei 400 batata doce desfoliada. Não sei se foi formiga. Então, não. outra coisa que faz é atrair. Você plantar ali uma coisa que eles gostem mais do que a uva, que vai ser difícil. A maromba que você tá falando não é a mangava, não, né? Não. Mangava é a outra, preta. que eu tô falando. Maromba é um besorrinho, ele parece um rinocerontezinho, assim, com um chifrinho pequenininho, azuladinho. Ele é terrível aquele lá, rapaz. É difícil você achar ele. Mas daí, gente, durante o curso a gente vai visitando os sítios. E aí daí cada sítio tem uma coisa legal. Fecha ela no paredão assim, vai fazendo pergunta mesmo. Com certeza. Com certeza. Tem que... Isso aí funciona bem pra formiga? O quê? Esse cano? É pra formiga também? Então, a gente vai ter que... Nós vamos instalar um vinhedo, escolher uma área, né? Aí vamos ver as características do local. Vamos fazer um plantio de adubo verde também. Provavelmente os adubo verde de inverno. Que a gente já está entrando no outono, né? E aí nós vamos visitar outros sítios que a gente possa ver plantas mais antigas ou com algum problema específico. Em geral, esses cursos são uma vez por ano, só assim, só a inscrição, uma vez por ano só. Geralmente uma vez por ano, porque são 8 meses de curso, né? Contando com hoje, então geralmente em cada cidade uma vez por ano.